E fala galera, beleza? Voltamos mais uma vez e dessa vez vamos trazer todos os titãs primordiais, ou todos os titãs que nós temos em Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, como você preferir. Mas antes de falar deles, vamos dar uma pequena introdução sobre o que são os titãs e vamos lá descobrir quem são todos eles. Tá bom, Otávio, quem são os titãs? Os titãs são uma raça de humanoide irracional gigantesca com um corpo desproporcional e sem sexo definido. Seu comportamento agressivo causa pânico nos humanos que passaram a viver protegidos em muralhas. Apesar de atacarem e devorarem pessoas, sua principal fonte de energia é a luz solar. Muitos mitos foram construídos acerca dessas criaturas para esconder a terrível verdade que no fundo titãs são apenas seres humanos. Antes de serem as temíveis criaturas que vemos no anime, os titãs eram pessoas comuns, simplesmente eldianos, que foram transformados contra sua vontade por soldados da nação de Marley. Eles são vítimas de um regime autoritário e usados como armas para isolar e controlar o povo de Parades, além de solucionar guerras contra nações vizinhas. Tá bom, e como as pessoas viram titãs? Humanos podem se transformar em titãs, em contato com o material genético dos titãs originais. Quem consumir diretamente a carne de um titã original ganha acesso aos seus poderes e memórias, podendo virar um poderoso titã quando quiser. Sem perder sua consciência, esses titãs especialmente também conseguem retornar à forma humana quando necessário, já aqueles que foram transformados à força em titãs têm injetado em seu corpo um líquido retirado da medula espinhal de um titã original. Eles se tornam titãs puros, as versões irracionais que tentam devorar humanos por alguma razão. Ok, mas os titãs têm algum objetivo? Então, os titãs puros não parecem ter um objetivo maior para seus ataques. Além de devorar as suas vítimas, eles são incapazes de digerir outros humanos, e após consumi-los acabam vomitando os seus restos pouco tempo depois. Esse comportamento peculiar deu origem a uma teoria que afirma que os titãs caçam os humanos em uma tentativa desesperada de recuperar sua humanidade. Como um titã pode absorver os poderes de outro ao ingerir sua carne, é possível que um titã puro e racional consiga reter sua forma humana e se devorar um portador dos titãs originais. Isso acontece com Ymir na segunda temporada, e ela relata ter sido movida por puro instinto. Por outro lado, os titãs originais têm suas próprias motivações e costumam controlar titãs puros, com menores soldados em suas disputas. Enquanto o titã colossal, por exemplo, luta pela nação de Marley, Eren pretende restaurar o império de Eldia. Dito tudo isso sobre os titãs, quais são os tipos? Tá bom. Todos esse papo sobre titãs puros e originais pode ter ficado um pouco confuso, mas não tem problema. A gente vai explicar direitinho quais são os diferentes tipos de titãs. Existem 4 grupos principais de titãs, dependendo das suas habilidades e do seu nível de raciocínio. Em primeiro, nós temos o que tem maior número, que são os titãs puros. O grupo mais comum e conhecido por titãs puros, composto por aquelas pessoas que já foram injetadas diretamente com o fluido espinhal de um titã original. Apesar de parecerem completamente irracionais, atacando as grandes cidades humanas a esmo, suas memórias permanecem intactas. Seu comportamento agressivo é fruto de instintos completamente fora do seu controle. E agora nós temos titãs anormais. Qualquer titã que demonstre comportamento ou inteligência acima do normal, como o titã falante, o titã saltador e o titã bocarra, acaba sendo categorizado como um anormal. Eles podem até reconhecer pessoas de sua vida humana, mas não se engane, estão longe de serem aliados. Titãs do muro, também conhecido como titãs fantasma. Eles se assemelham ao titã colossal em forma, mas são menores e vivem dentro das muralhas, que protegem Parades. Eles foram ordenados pelo titã fundador Karl Fritz a reforçar a muralha. A gente sabe, mais pra frente descobre no anime, que as muralhas nada mais nada menos são feitas de titãs. E agora temos os titãs originais. Também são conhecidos como shifters, devido à sua habilidade de alterar entre a forma humana e titã. Esses são 9 titãs únicos, que retêm sua inteligência mesmo quando transformados. Porém, todo esse poder tem um custo. Eles foram amaldiçoados a viver 13 anos após sua primeira transformação. Tá bom, e quem são os titãs originais? Talvez você já conheça os titãs originais, afinal eles têm uma aparência bem marcante. Lembra aquele titã imenso com músculos expostos que destrói a muralha no primeiro episódio? Então, aquele é o titã colossal, o primeiro e mais famoso titã dos originais. Contando com o colossal, existem 9 tipos de titãs: o titã fundador, o titã de ataque, o titã encouraçado, o titã fêmea, o titã bestial, o titã de transporte e titã martelo de guerra. Todos herdaram seus poderes de Ymir Fritz, a primeira titã. Agora vamos falar sobre os titãs originais, cada um na sua respectiva
Com isso, vamos falar sobre cada um deles. Então vamos começar pelo Titã Fundador. Ligado a todos os outros titãs, o Fundador consegue controlar as mentes das demais criaturas. Ele não apenas consegue forçar outros titãs a realizarem ações específicas, como também alterar a memória deles. Mas em tese, isso só é possível quando o humano que o domina é de sangue real, ou está em contato com o titã de sangue real. O Titã de Ataque. Sempre pronto para o combate, o Titã de Ataque talvez esteja entre os mais simples, quando capacidades físicas são um assunto. Contudo, o humano que o controla tem acesso a memórias de outras pessoas que o controla ou controlarão. Sim, no futuro mesmo. Como você já sabe, esse é o Titã do Eren do anime atualmente. O grandioso Titã Colossal. Mais alto do que quase todos os outros titãs, o Titã Colossal marcou presença nos primeiros episódios do anime. Atualmente, o Titã que reside no corpo de Armin Arlet. Os poderes dele incluem emitir uma fumaça extremamente quente e ter uma força bruta descomunal. Titã Fêmea. Sob o controle de Annie Leonhardt, a Titã Fêmea aterrorizou muitos dos seres humanos de Attack on Titan, mas acabou sendo derrotada por Mikasa e Eren, transformando em Titã, é claro. Além de todos os atributos físicos tradicionais dos titãs, a Titã Fêmea consegue copiar habilidades de outras criaturas, consumindo pedaços dos seus corpos. O Titã Blindado. Rainer Brawl é um dos principais antagonistas de Attack on Titan pela perspectiva do povo de Parades. O personagem herdou os poderes do Titã Blindado aos 10 anos e age como um guerreiro desde então. Além de possuir o corpo cheio de áreas com uma proteção extremamente reforçada, o Titã Blindado pode transformar parte das suas mãos e garras para escalar e lutar. O Titã Bestial. Mais animalesco do que todos os outros titãs, o Titã Bestial se assemelha a diferentes animais dependendo de quem o conquista. As habilidades dele incluem falar com o ser humano, mesmo transformado, arremessar objetos com uma precisão absurda e endurecer a própria carne. Atualmente está sob o controle de Zeke Yeager, irmão do Eren Yeager. Titã Mandíbula. Controlado atualmente por Ymir, no anime o Titã Mandíbula é menor do que os demais, contudo trata-se de uma criatura muito mais rápida, com dentes afiados e garras capazes de quebrar praticamente quase qualquer coisa. Titã Carroça. Controlado por Pickfinger, o Titã Carroça não está entre os mais perigosos quando sozinho, mas pode fazer muita diferença ao servir como suporte para aliados. Ele salvou o Bestial quando Levi quase o matou, e também pode servir para transportar muitas outras coisas, além de pessoas derrotadas. E por último, o Titã Martelo de Guerra, com exceção do Titã Fundador, que já foi citado no anime, mas ainda não participou ativamente de qualquer batalha ou sequer está em um humano. O Titã Martelo de Guerra é o único dessa lista que vai aparecer pela primeira vez na 4ª temporada. Os poderes dele incluem transformar o próprio corpo em diversas armas e se controlar a distância pelo usuário, em casos nos quais é mais inteligente estar longe da criatura do que dentro dela mesma. Então, esse foi o vídeo, pessoal, sobre alguns titãs, que eu queria trazer para vocês. Então, se você gostou, sabe o que tem que fazer. A gente se vê na próxima. Até mais e tchau!